Emmanuel Macron também rebateu um comentário feito pelo presidente brasileiro, o presidente Bolsonaro, a respeito da primeira-dama da França. Leilani, desde a semana passada, na verdade, com essa crise gerada pelas queimadas na Amazônia, o presidente brasileiro e o presidente francês, eles vêm trocando críticas em declarações, em entrevistas, críticas publicamente, E o presidente francês disse, por exemplo, que o Bolsonaro mentiu sobre a sua preocupação com a proteção do meio ambiente. Então, essa ajuda que está sendo oferecida pelo G7, ela chega em meio a muita tensão entre os dois presidentes, tensão que foi gerada com as queimadas, mas também que acabou até envolvendo questões pessoais. O Bolsonaro debochou da primeira-dama francesa, a mulher de Emmanuel Macron, nas redes sociais. E o Emmanuel Macron hoje respondeu que o comentário do presidente brasileiro foi extremamente desrespeitoso. Vamos ouvir. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Et donc, moi, je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Je pense que les Brésiliens, qui sont un grand peuple, ont un peu honte de voir ces comportements et ils attendent, quand on est président, qu'on se comporte bien à l'égard des autres. Et comme j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour le peuple brésilien, j'espère très rapidement qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur. E o presidente Bolsonaro questionou as intenções que, segundo ele, podem estar por trás dessa ajuda internacional para combater o fogo na Amazônia. Vamos ver o que ele disse. Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? A não ser uma pessoa pobre, Sem retorno? O que está de olho da Amazônia? O que eles querem lá? Sobre esse assunto, eu vou falar com o Guga Chakra, o Guga também... Não, desculpa. Que eu vou falar com ele em Nova York. Guga, queria ouvir o seu ponto de vista, queria saber como esse desentendimento que eu comentava com a Cristiana Lobo, entre Brasil e França, que se transformou até numa questão pessoal, ultrapassou os limites da diplomacia e as fronteiras da Amazônia, de que maneira isso pode afetar relações políticas ou econômicas do governo brasileiro com a França? Boa noite, Leilani, boa noite a todos. Foi péssima para a imagem brasileira, sem dúvida alguma. Primeiro, a questão da Amazônia, que foi criticada de uma forma geral na França, mas o Macron pegou essa bandeira, afinal ele tenta carregar essa questão do ambientalismo, até pelo crescimento do Partido Verde em vários países europeus, inclusive na França, é uma agenda que tem crescido bastante. Ele tentou pegar e entrou em atrito com o Bolsonaro. Até ali eram dois lados, o Bolsonaro com a imagem ruim, que já vem de algum tempo, porque a questão da Amazônia é importante, é vista como muito importante dentro da Europa e especificamente na França. Quando ele levou para o lado pessoal, aí se deteriorou completamente. Foi uma declaração absurda que o presidente do Brasil fez, um comentário absurdo, na verdade, que ele fez numa rede social e que não pega bem com absolutamente nenhum francês. Eles respeitam essa questão do Macron, do relacionamento do Macron. Não diz respeito a um presidente do Brasil fazer um comentário preconceituoso daquela forma. Nem mesmo o pessoal da extrema-direita da França tolera isso, longe, aliás, ao contrário, a Marine Le Pen nessa questão ligada às mulheres, inclusive a primeira-dama, a mulher do Macron, ela jamais fez comentários nesse sentido. Aliás, ela valoriza muito o poder das mulheres, a Marine Le Pen, assim como a sobrinha dela, Marion Maréchal Le Pen. Quer dizer, é algo que nem a extrema-direita francesa faz. Assim, a imagem do Bolsonaro é irrecuperável na França, no curto, no médio e no longo prazo. Não tem como recuperar. Mas o presidente do Brasil, continua com força, sem dúvida alguma. É uma economia importante. É importante para a economia francesa o acordo da União Europeia com o Mercosul e quer queira, quer não, o Macron vai ter e o Bolsonaro vão ter que conviver até o fim, pelo menos, do primeiro mandato de cada um deles. Aí depende se eles forem reeleitos ou não, teriam ainda mais 4 anos pela frente, mas até 2022 é Macron na França e Bolsonaro no Brasil, Leilani. Agora, Guga, vamos lá, é o que eu falava também com a Cristiana. Na Europa, alguns países divergem aí sobre o posicionamento em relação ao Brasil. Por exemplo, o próprio presidente francês Emmanuel Macron e a premier alemã Angela Merkel têm posições diferentes.
Olha, Elaine, a questão é a seguinte: ambos consideram Bolsonaro repugnante e discordam completamente da política ambientalista do Bolsonaro. Mas qual é a diferença? A Angela Merkel, ela avalia que é melhor você ter alguma forma de controle sobre o Bolsonaro. E como você consegue ter esse controle? Especialmente por causa da questão da Amazônia, ela quer ter voz ativa na Amazônia. Como você tem esse controle? Com um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, porque daí o Bolsonaro, o governo brasileiro, passa a ser obrigado a respeitar uma série de regras na área ambiental. Quer dizer, a Europa vai ter força sobre o presidente do Brasil. Essa é a estratégia da Angela Merkel. Não que ela goste do Bolsonaro, ela acha, insisto, repugnante. Imagina que ela vai concordar, por exemplo, com o comentário do Bolsonaro sobre a mulher do Macron. O Macron não, o Macron já chegou quase para o nível de pedir um rompimento, né, com o Brasil e até defender o fim do acordo da União Europeia com o Mercosul. Então, essa é a divergência sobre como lidar com o governo Bolsonaro e não sobre a política ambiental do Bolsonaro, do governo brasileiro, do presidente Bolsonaro. Os dois discordam completamente. O Bolsonaro, claro, nesse sentido, busca daí os Estados Unidos, que diverge também da Angela Merkel e do Macron. É natural que o governo Bolsonaro busque essa alternativa, Leilani. Obrigada, Guga. Eu volto a falar com você ainda na edição das 6.